dia! Eita, que hoje eu tô alegre! Vamos lá começar mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos para o capítulo 5, retas e ângulos. Página 124. A prova em barras paralelas é uma das 6 modalidades masculinas da ginástica artística. Essa atividade inclui movimentos de impulso e voo, exigindo força e equilíbrio do atleta. O brasileiro Sérgio Sasaki ficou famoso ao executar um exercício inédito nessa prova em 2011, o qual foi batizado com o nome dele. Então tá aí ele, ó, fazendo o movimento nas barras, né? Página 125. Observe a fotografia e descreva o aparelho utilizado pelo ginasta. Como é esse aparelho aí, né? Com uma régua, meça a distância entre as barras, entre 3 pontos diferentes. O que você percebeu em relação às medidas? Então, você vai pegar aí uma régua e vai medir. Mede daqui pra cá, ó. Certo? Cite um atleta brasileiro que conquistou uma medalha de ginástica artística nas Olimpíadas Rio 2016. Você sabe quem foi que conseguiu aí essa medalha nas Olimpíadas? Vamos pesquisar, né, pra gente saber. Na página 126, ele começa reta, semi-reta e segmento de reta. Então, nós vamos saber a diferença entre elas três, tá? Saber o que é uma reta, saber o que é uma semi-reta e um segmento de reta. Sem ler, você sabe o que é? Eu sei, você sabe? Vamos descobrir, né? Você já observou no seu dia a dia a presença de elementos que nos dão ideia de reta e segmento de reta? Abra um caderno que você costuma usar para escrever em sala de aula e observe suas páginas. Essas linhas nos dão ideias de segmento de reta. Então, tá ele mostrando, né? Quando escrevemos em uma página de caderno, usamos as linhas para orientar a escrita. Veja outros exemplos que nos dão ideia de reta e de segmento de reta. Um pedaço de fio dental inteiramente esticado nos dá a ideia de um segmento de reta. Algumas partes dos trilhos de uma ferrovia nos dão ideias de reta. As faixas de uma rodovia nos dão ideia de reta. A linha traçada com auxílio da régua nos dá a ideia de segmento de reta. Então, página 127. Observe a representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Para nomear essa reta, usamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Nesse caso, a letra R. Também podemos nomeá-los por reta AB ou simplesmente AB, com um tracinho em cima, tá vendo? Ó, um tracinho com uma setinha para um lado e uma setinha para o outro. Quando representamos uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Contudo, devemos sempre imaginar que a reta se prolonga infinitamente nos dois sentidos, ou seja, ela não tem começo nem fim. Então, aí o que é uma reta? Né? Você pode dizer que uma reta é uma linha que ela não tem começo nem tem fim. Então vamos lá. Ela não tem começo e ela não tem fim. Ela vai para lá e ela vai para lá, sem fim. Agora observe a representação de um segmento de reta. Né? Ele mostra aí o segmento de reta AB, ou simplesmente AB, com um tracinho em cima. Um segmento de reta tem começo e fim e pode ser medido. Se eu digo que ele tem começo e fim, como é que eu vou saber? Eu vou fazer aqui a minha retinha, faço uma bolinha aqui, ó, para dizer que ela começou nessa bolinha e faço uma bolinha aqui para dizer que ela terminou nessa bolinha. Então, um segmento de reta tem começo e tem fim. A reta não tem começo e não tem fim. O segmento de reta AB tem 3 centímetros de comprimento. Ele está medindo aí a régua, tá? Mostrando a régua. Indicamos essa medida da seguinte maneira. AB igual a 3 centímetros. Então, quando ele diz que AB é igual a 3 centímetros, ele está dizendo que essa distância do A até a distância do B tem 3 centímetros.
certo? Além da reta e do segmento de reta, temos a semi-reta. Uma semi-reta tem origem em um ponto e se prolonga infinitamente em um único sentido. Ou seja, ela tem início, mas não tem fim. Então, ela tem início, começa aqui na bolinha, ela tem início, mas ela não tem fim. Certo? Então, aqui é uma reta. A reta, ela não tem começo e ela não tem fim. Eu tenho um segmento de reta. Segmento de reta. Ela tem começo e ela tem fim. E tem uma semi-reta. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Deu para entender aí? Reta não tem um começo e nem tem um fim. Segmento de reta eu tenho um começo e tenho um fim. E a semi-reta eu tenho um começo, mas eu não tenho fim. Vamos lá, continuar aí. 128, ele fala sobre retas paralelas e retas concorrentes. Nas páginas de abertura deste capítulo, vimos que barras paralelas é o nome de um aparelho utilizado na ginástica artística masculina. Tá aí a foto dela aí, ó, das barras, né? Do aparelho de barras. Neste aparelho, as duas barras principais não possuem ponto em comum, ou seja, não se cruzam, pois permanecem sempre na mesma distância uma da outra. Essas barras nos dão ideia de retas paralelas entre si. Então, retas paralelas. Retas paralelas é uma reta do ladinho da outra. Elas não se encontram. Não se cruzam, então elas não possuem um ponto em comum, elas não se cruzam e elas têm a mesma distância daqui para cá. Elas vão continuar com a mesma distância. Então, essas aqui são as paralelas. Aí tem as concorrentes. As concorrentes já é diferente dessa. As concorrentes, tá aqui uma reta e tá aqui uma reta. As retas concorrentes, elas se cruzam em um determinado ponto. Elas vão se cruzar, ó. Quando duas retas possuem um único ponto em comum, aqui, ó, quando elas se cruzam, dizemos que essas retas são concorrentes entre si. Observe a representação de duas retas concorrentes entre si. Então, eu tenho a reta R e a reta S. Então, elas se encontram bem aqui, ó. Aqui eu tenho a reta A e a reta B. Aqui eu tenho a letra R, a reta R e a reta S. Certo? Então, as paralelas, resumindo, elas têm a mesma distância uma da outra e elas não se cruzam. E que são as paralelas. E as concorrentes, elas têm um ponto em comum. Em um determinado lugar elas vão se encontrar. Então, muito fácil. Paralela não se encontram, concorrentes se encontram. Simples. Página 129. O trânsito é meu, é seu, é nosso também. No trânsito há duas ruas que se cruzam, ou seja, podem ser consideradas concorrentes entre si. E também há ruas que são paralelas entre si. Nas ruas e nos cruzamentos de qualquer cidade, acontecem muitas situações de risco, como motoristas que não usam a seta ao virar uma esquina ou pedestres que atravessam a rua fora da faixa. Para que o trânsito flua com mais segurança, as leis que o regem devem ser seguidas por todos, e não apenas por um grupo de pessoas. É importante em certas ocasiões olhar nos olhos do motorista para ter certeza que ele vai esperá-lo atravessar. Então você está lá, o carro está parado, você vai atravessar, você tem que ter certeza que ele vai ficar esperando você passar. Então, cuidado. Ao parar em faixa sem semáforo, né, sem o sinal, ligue o pisca-alerta do carro para indicar que vai aguardar a travessia de pedestre. Então, isso aí é para quem está no carro. Crianças devem sentar-se no banco de trás e utilizar o cinto de segurança.
Respeite o sinal vermelho, procure sempre atravessar a rua na faixa de segurança e respeite o sinal de pedestre quando houver. Use sempre luz branca na frente e vermelha na parte traseira da bicicleta. Utilize capacete na bicicleta e na motocicleta também. Quando possível, utilize a ciclovia sempre na direção do fluxo, né? Então você vai lá na sua ciclovia ou na ciclofaixa, mas tem que ser sempre no sentido correto. Respeitar o próximo e agir com segurança é dever de todos, seja pedestre, ciclista ou motorista. Qual é a função da faixa de segurança em um cruzamento de ruas ou em vias de maior tráfego? Para que serve a faixa de segurança, a faixa de pedestre, né? Exatamente, já está dizendo, faixa de segurança, é para o pedestre ter a segurança, né, que vai passar, né, no local correto, que os motoristas vão respeitar e não vai correr o risco de acidente, né? Que atitude você pode tomar para tornar o trânsito mais seguro? Né? O que é que você pode fazer? Ter cuidado, né? Passar no local que é para passar, esperar o sinal fechar, né? Tudo isso é alguma coisa que você pode fazer para evitar acidentes, né? Agora você vai fazer a página 130, 131 e a 132. Muito fácil, tá? A gente volta já com a correção. Забуду имя любимое мое, твое имя имя любимое мое. Vamos para a correção agora? Página 130. Primeira, com o auxílio de uma régua, represente uma reta R, uma semi-R OP e um segmento de reta AB no espaço a seguir. Então, se eu quero uma reta, né? Uma reta, posso fazer a reta assim. Tá muito reta não, mas é uma reta. Vou botar o nomezinho dela de R, né? Depois ele quer uma semi-reta. O que é que eu disse? Uma semi-reta, ela tem início, mas ela não tem fim, certo? Ele quer que bote OP. Então eu vou botar um pontinho aqui para ser o P. E o pontinho aqui para ser o O. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Esse pezinho aqui eu posso botar em qualquer lugar, tá? Só para marcar. E ele quer um segmento de reta. Um segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Ele quer que eu bote o nome de AB. Então tá aí a primeira questão. Uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta. A reta não tem começo nem fim. A semi-reta tem começo, mas não tem fim. E o segmento de reta tem começo e tem fim. Segunda questão, nomeie as semi-retas a seguir. Como é que eu vou nomear? Vou colocar aqui, ó. E vou colocar a setinha aqui em cima, ó. Certo? Vou dizer que ela começa no R e não termina. Certo? Aqui, TU. Vou fazer o mesmo tracinho, ó. Ela começa no T e não termina. E aqui, CD. Ela começa no C e não termina. Você tem que botar a setinha dizendo que ela não termina, que ela continua reta. Certo? Continua na linha lá. Então, bota a setinha. Começa aqui, tá? Terceira questão. Sem utilizar instrumento de medida, estime quanto mede cada segmento de reta a seguir em centímetros e anote no espaço. Você vai olhar e você vai imaginar quanto é que mede cada um. Você vai botar a medida estimada das três, na verde, na azul e na rosa. Depois que você botou a medida estimada, você vai imaginar aí quanto é que você acha que é. Depois você vai pegar a régua e vai medir realmente quanto é que vale cada uma. Ver se você acertou, se você chegou perto, certo? Então, a medida estimada, você vai colocar o que você acha que é. Na medida real, o verde é 4 centímetros, o azul 2 centímetros e o rosa 7 centímetros, certo? Coloquem os certinhos aí do lado, tá? Não esqueça.
Página 131. 4. É uma experiência, tá? Um experimento. Observe como podemos representar no caderno várias retas paralelas entre si, utilizando régua e esquadro. Régua, né? Todo mundo conhece a régua. E o esquadro é esse outro aí, ó. Esse aqui é um esquadro, estão vendo? Certo? Trace uma linha reta na folha de papel e apoie o esquadro em uma régua, como mostra a figura. Depois deslize o esquadro pela folha sem deixar que a régua saia do lugar. Na posição em que parar o esquadro, trace a linha seguinte. Então você vai fazendo aí, ó, do jeito que ele está pedindo. Para traçar outras retas paralelas entre si, repita o procedimento, sempre mantendo a régua fixa com a mão para deslizar o esquadro nela. Nomeie adequadamente cada reta que traçar. Então, você vai traçando aí do jeito que ele está dizendo. Quantas e quais foram as retas traçadas no procedimento acima? Quantas retas? Então, ele já está mostrando lá em cima, ó, a reta A, a reta B e a reta C. B. Utilizando o esquadro da página 13 do material complementar, vamos lá na página 13. Tá aqui, ó, o esquadro, ó, de 2 tamanhos diferentes, certo? Você vai destacar aqui esses esquadros para resolver o item B da 131. E uma régua, você pega uma régua, né, que você tem aí, para fazer. Siga os procedimentos descritos anteriormente, desenhando no espaço abaixo 3 retas paralelas. Você vai pegar aí os esquadros lá da página 13, com a régua e vai tentar fazer do jeito que ele fez em cima. Você vai fazer nesse espacinho aí. Vamos lá para a última página, 132. Facinho, facinho. Quinta questão, classifique os pares de retas representadas em cada malha como paralelas ou concorrentes. Linhas paralelas não se cruzam. Linhas concorrentes se cruzam. Simples. Então, A, concorrentes, né, elas se cruzaram. A, concorrente. B, paralela, elas não se cruzaram. C, paralelas. E D, concorrentes. Sexta questão. Observe as retas e os pontos representados na imagem ao lado. A. Qual das retas é concorrente à reta R do ponto B? Vamos lá procurar a letra R. A letra R é essa daí verde, né? Lembrando, ó, que reta é representada com a letra minúscula, tá? Então, qual é a reta que é concorrente da letra R? A letra T, tá certo? Ela se encontra com a letra T. Ah, tia, mas ela se encontra com a letra D. A letra D não é reta. O D aí é maiúsculo. Então, se é maiúsculo, não é reta. Tá? Nós vimos lá na página na frente, na página 127, ó, para nomear essa reta, utilizando letra minúscula, tá? Então, a reta é a reta T. E tem a reta T. B. Por quais 2 pontos passa a reta S? A reta S é essa retinha, a reta roxa aí, lá embaixo. Qual é a que passa? Quais os pontos que passam pela letra S? O A, o D, o E e o F. Então, deixa eu colocar aqui. É a reta T, tá certo? No item B, ele quer a reta S e a reta T. Quem é que passa pela reta S e pela reta T? Quem passa pela reta S é o A, o D, o E e o F. Quem é que passa pela reta T, que é a reta vermelha? É a E, a G e a B. Então, repetindo, as retas são representadas com letras minúsculas, tá bom? No
item C. Que ponto é comum às retas S e T? Essas retas são concorrentes entre si? Sim, né? Elas são concorrentes entre si. Então, sim, se elas não são concorrentes, né? Concorrentes, elas se cruzam, né? Elas se cruzam em que ponto? No ponto E, né? No ponto E. Elas se cruzam aí. E no D, qual dos pontos pertence à reta R, mas não pertence às retas S e T? É o ponto C. Ponto C. Certo? Então, terminamos aí mais um conteúdo, tá? Próxima aula a gente continua aí com ângulos, certo? Gente, estudem, tá? Mais uma vez eu vou dizer pra vocês, eu sei que tá difícil estudar por vídeo, mas estudem, tirem um tempinho pra vocês assistirem a aula, tá? Todo dia um tempinho dá certo, tá bom? Tô com saudade de vocês, mas breve a gente estará junto. Beijos, até a próxima aula.